Acordo todas as manhãs com o cheiro do café coado subindo pela casa. É um aroma denso, encorpado, que me acompanha há décadas, desde que aprendi a preparar o pó grosso, bem forte, do jeito que sempre gostei. Deixo a água ferver devagar no fogão, despejo com cuidado sobre o filtro de pano e espero o líquido escuro descer em fio fino. Aqui em Taguatinga, minha rotina começa cedo, antes mesmo do sol esquentar o cerrado. Abro a janela da sala e deixo a luz alaranjada entrar, aquela claridade que parece abraçar tudo com calor, iluminando a poeira que dança no ar. Tenho 94 anos e, segundo meus vizinhos, um sorriso que não combina com a idade. Eles sempre me param na rua quando vou até a padaria da esquina ou quando sento no banco da praça para ver o movimento. Fazem a mesma pergunta, com curiosidade genuína. Seu Benedito, qual é o segredo? Como o senhor consegue viver tanto tempo e continuar assim, tão leve, tão bem-humorado, tão grato pela vida? Vejo nos olhos deles a expectativa de uma resposta mágica, uma fórmula pronta. Muitos imaginam que vou responder que é por causa do café forte, das caminhadas que ainda faço pelo parque da cidade 3 vezes por semana ou da comida simples que preparo: arroz, feijão, um bife grelhado, salada de tomate, e eu realmente cuido da saúde dentro do possível. Mas o verdadeiro segredo levou uma vida inteira para eu compreender. Levou dor, levou perdas profundas, levou recomeços que pareciam impossíveis quando estava no meio da tempestade. O segredo é este, e é simples na teoria, mas difícil na prática. A alegria é uma decisão diária. Minha história começou longe daqui, em uma terra que carrego na memória como um lugar de contrastes, beleza e sofrimento misturados. Nasci no interior, onde a vida era dura e as doenças não perdoavam quem não tinha dinheiro para tratamento. Tinha apenas 5 anos quando perdi minha mãe. Ela adoeceu rápido e naquele tempo não havia remédio nem hospital que pudesse salvá-la. Lembro da imagem dela deitada na cama de madeira, frágil como um passarinho ferido, tentando sorrir para mim mesmo sem forças. Lembro do cheiro forte de medicamento caseiro que alguém tentou fazer. Lembro das vizinhas rezando baixinho na sala. Aquela imagem ficou gravada na minha memória infantil como uma fotografia desbotada, dolorida, mas eternamente presente. Pouco tempo depois da morte dela, meu pai, seu Geraldo, decidiu tentar uma nova vida no Brasil. Deixamos tudo para trás e chegamos com pouco dinheiro, muitas incertezas e uma mala de papelão amarrada com corda. Instalamo-nos em Taguatinga em condições bem humildes, dividindo um barraco apertado com outras famílias que também estavam tentando recomeçar. Eu tinha apenas 8 anos e já entendia, mesmo sem ninguém explicar, que a vida exigia coragem. Não dava para reclamar, não dava para chorar, não dava para desistir. Era sobreviver ou afundar. Aos 10 anos, comecei a trabalhar na oficina de sapatos improvisada que meu pai montou num cômodo pequeno, mal ventilado, onde o cheiro de couro e cola dominava o ambiente. Passava horas ajudando na produção, cortando sola, passando linha encerada, martelando pregos minúsculos. Aprendia o ofício na prática, errando e acertando. Meus dedos ficavam machucados, sangravam às vezes, formavam calos grossos, mas eu nunca reclamava, porque sabia que aquele era meu papel. Seu Geraldo dizia, com a voz rouca de quem fumava demais: Benedito, as mãos de um homem contam a história dele, e suas mãos vão contar uma história de trabalho honesto. E minhas mãos contaram uma história de esforço, de resistência, de sobrevivência. Foi esse ofício que me deu tudo. Já adulto, aos 25 anos, consegui juntar dinheiro suficiente para construir minha própria sapataria aqui em Taguatinga. Um espaço pequeno, mas meu. Foi ali, entre couro, linhas,
formas e o barulho da máquina de costura que conhecia Aparecida. Ela entrou na loja num fim de tarde para comprar um sapato para o irmão. Tinha um sorriso marcante, daqueles que iluminam o ambiente inteiro, que fazem você esquecer o cansaço. Era uma mulher de presença luminosa, simples, sem vaidade exagerada, mas cheia de vida e calor humano. Vivemos 9 anos intensos de companheirismo. Casamos numa cerimônia modesta na igreja do bairro, com poucos convidados, mas muito afeto. Tivemos 2 filhos, Beatriz e João, e construímos uma rotina simples, porém cheia de pequenas alegrias. Jantares na mesa de formica, domingos ouvindo rádio, tardes vendo as crianças brincarem no quintal. A vida não era fácil financeiramente, mas era nossa e isso bastava. Tínhamos um ao outro. Até que um dia, uma tarde aparentemente comum de setembro, tudo mudou em questão de minutos. Aparecida estava estendendo roupas na laje da casa quando sofreu um mal súbito. Nem gritou, nem pediu ajuda. Simplesmente caiu. Quando cheguei em casa e a encontrei, já era tarde demais. Aconteceu tão rápido que nem deu tempo de processar, de entender, de me despedir. Eu tinha pouco mais de 30 anos e, de repente, me vi sozinho, responsável por 2 crianças pequenas e por uma dor que parecia grande demais para caber dentro do peito, que sufocava, que não deixava respirar direito. Durante meses fui dominado pela revolta. Sentia-me profundamente injustiçado pela vida, como se Deus tivesse me abandonado, como se eu tivesse feito algo terrível para merecer aquilo. Tornei-me impaciente, áspero, distante. Descontava minha frustração nos clientes que reclamavam de prazos, me afastava emocionalmente dos meus filhos porque não conseguia olhar para eles sem ver Aparecida. Não dormia direito, passava noites acordado olhando para o teto. Mal me alimentava, perdi peso, fiquei com a aparência doentia. A casa ficou pesada, silenciosa, triste. As crianças andavam na ponta dos pés, com medo de me incomodar. Até que uma noite, minha filha Beatriz, então com apenas 6 anos, me perguntou com lágrimas escorrendo pelo rosto, com a voz trêmula: "Papai, o senhor tá bravo comigo? Foi culpa minha que a mamãe foi embora?" Aquela pergunta me atingiu como um soco no estômago, como um balde de água fria. Percebi naquele instante doloroso que minha dor estava machucando quem mais precisava de mim. Meus filhos não tinham culpa de nada. Eles também haviam perdido a mãe. E agora estavam perdendo o pai para a amargura, para a raiva, para o luto que não terminava. Naquela madrugada, sentado sozinho na cozinha, tomei uma decisão que mudaria o resto da minha vida. Eu poderia continuar alimentando a revolta e destruir a todos nós, ou poderia escolher ser o pai que Beatriz e João precisavam. Decidi honrar a memória de Aparecida, sendo o homem alegre, trabalhador e amoroso por quem ela havia se apaixonado. A tristeza continuou existindo. Não vou mentir dizendo que sumiu, porque a saudade é permanente. Mas escolhi não permitir que fosse a única emoção presente dentro de casa. Passei a fazer meus filhos rirem novamente. Contava piadas sem graça, inventava brincadeiras, preparava o café da manhã deles com carinho. Transformei o luto em responsabilidade e amor. Anos depois, já com 58 anos e os filhos crescidos, enfrentei outro golpe duro. Um incêndio destruiu completamente minha sapataria. Eu estava voltando para casa depois do almoço quando vi a fumaça preta subindo no horizonte. Corri quanto pude, mas quando cheguei, já era tarde. Assisti da calçada, impotente, as chamas laranjas consumindo não apenas o comércio, mas o esforço acumulado de uma vida inteira de trabalho. Máquinas importadas, ferramentas colecionadas ao longo de décadas, estoque de couro caro, sapatos encomendados, tudo virou cinzas em poucas horas. Por alguns instantes, ali parado na calçada enquanto os bombeiros trabalhavam, pensei em desistir de tudo.
Senti-me derrotado, velho demais para recomeçar do zero outra vez. Mas lembrei da decisão que havia tomado anos antes, quando Beatriz me perguntou se eu estava bravo com ela. Lembrei que dificuldades não precisam transformar alguém em uma pessoa amarga, ressentida, derrotada. Elas podem fortalecer, podem ensinar, podem moldar caráter. Recomeçar não era uma escolha, era uma obrigação, não com raiva, mas com dignidade e coragem. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Recomecei do zero. Com a ajuda financeira da comunidade, de amigos, de clientes antigos que confiavam no meu trabalho, abrimos um pequeno ateliê. Não era a mesma coisa, mas era algo. E segui trabalhando, costurando sapatos, consertando solas, atendendo encomendas. A vida continuou, porque sempre continua. Décadas depois, já aos 70 anos, acreditava honestamente que viveria o resto dos meus dias sozinho. Aparecida havia partido há tanto tempo que eu já nem esperava mais nada além de envelhecer em paz. Até que, em um almoço comunitário em uma igreja de Brasília, conheci Lourdes. Ela tinha um sorriso vibrante, contagiante e um espírito forte que transparecia em cada gesto. Era aposentada da área da saúde, enfermeira aposentada, independente, cheia de histórias e personalidade. Conversamos a tarde inteira sobre tudo, sobre perdas, sobre filhos, sobre a vida. Rimos como adolescentes descobrindo o mundo. Quando começamos a nos aproximar e nosso interesse mútuo ficou evidente, muitos estranharam. Havia diferenças culturais sutis e preconceitos velados que as pessoas não diziam abertamente, mas demonstravam no olhar. Parte da própria família demonstrou resistência clara, alegando que eu estaria desrespeitando a memória de Aparecida, que era cedo demais, que era estranho. Meus filhos, já adultos e com suas próprias famílias, também tiveram dificuldade em aceitar aquela nova mulher na vida do pai. Mas mais uma vez, fiz uma escolha consciente e deliberada. Não viver minha vida baseado na opinião dos outros, não deixar que o medo ou a culpa determinassem minhas decisões. Casei-me com Lourdes numa cerimônia simples, apenas com os mais próximos. Foram 33 anos de parceria profunda, cumplicidade genuína e risadas compartilhadas. Construímos uma relação madura, leve e verdadeira. Viajamos para lugares que nunca imaginei conhecer, dançamos forró nos fins de semana, brigamos por bobagens e fizemos as pazes minutos depois, cuidamos um do outro nas doenças, celebramos aniversários e conquistas dos netos. Lourdes me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que o coração não envelhece enquanto ainda consegue amar, que amar de novo não significa amar menos quem já se foi. Até que, já em idade bem avançada, ela partiu serenamente durante o sono, numa noite tranquila de inverno. Eu segurei sua mão a noite inteira, sentindo a temperatura baixar aos poucos, despedindo-me com gratidão, sussurrando palavras de amor. Não com desespero, não com revolta, não com raiva de Deus, com gratidão profunda. Porque Lourdes me deu 33 anos de felicidade que eu nunca imaginei viver, que transformaram minha velhice em algo belo. A saudade permanece. Sinto falta de Aparecida, sinto falta de Lourdes, sinto falta do meu pai, dos amigos que se foram, dos tempos que não voltam mais, mas não permito que o silêncio e a ausência substituam a alegria que vivi com cada um deles. Lourdes jamais aceitaria me ver entregue à autopiedade, definhando em tristeza. Aparecida também não aceitaria. Então escolho rir também por elas, viver também por elas.
Hoje minha felicidade não está em conquistas grandiosas ou reconhecimentos públicos. Está nas coisas simples, no café quente pela manhã, na luz dourada entrando pela janela, na ligação semanal da minha bisneta de 7 anos que conta sobre a escola, no cheiro de pão fresco que compro na padaria da esquina, em uma música antiga de Luiz Gonzaga tocando no rádio, em um cumprimento gentil de um vizinho na rua. Aprendi, depois de muitos anos, que passei boa parte da juventude esperando grandes realizações para me sentir pleno, quando a felicidade sempre esteve nas pequenas coisas que eu não valorizava. Minha filosofia é simples, mas levou décadas para construir. Momentos difíceis não precisam endurecer o coração nem transformar alguém em pedra. A opinião alheia não pode e não deve definir nossas escolhas pessoais mais importantes. E a felicidade não está no fim de uma meta distante. Ela está no presente, nas coisas que já existem ao redor, esperando apenas que a gente perceba. Todas as manhãs, ao acordar aqui em Taguatinga, antes mesmo de levantar da cama, agradeço por mais um dia e pergunto a mim mesmo o que farei com ele. Poderia ser um homem amargurado pelas perdas. Perdi a mãe cedo demais, perdi a Aparecida ainda jovem, perdi o negócio que construí com tanto suor, perdi Lourdes depois de décadas juntos. Mas escolhi, conscientemente, todos os dias, não ser definido pelas ausências, e sim pelas decisões que tomo. Aos 94 anos, compreendi finalmente o que não entendia na infância, nem aos 30, nem aos 50, nem aos 70. A vida não é perfeita, mas é bela. Com todas as dores, desafios, injustiças e recomeços impossíveis, ainda é profundamente bela. E enquanto houver um novo amanhecer em Brasília, enquanto a luz alaranjada do cerrado entrar pela minha janela, haverá também uma nova chance de escolher alegria. Esse é o segredo que conto aos meus vizinhos quando me param na rua com curiosidade. Não é um segredo místico, não é sorte, não é genética privilegiada. É uma decisão. Todos os dias, sem exceção, sem descanso, escolho viver com gratidão pelo que tenho, não com ressentimento pelo que perdi. A alegria é uma decisão diária.